Tapa escrota, né? Foi um pouquinho de novo, né? Faltou o horário, né? Salve, salve, rapaziada, porque Vodemar 69? 69, lembrando com esse número cabalístico pra você deixar aquele like, se inscrever no canal se não for inscrito e ativar o sininho pra receber notificação sempre que tiver vídeo Por novo. favor. E tem muita gente lá no Instagram, né? Tem, cara, você que acompanha a gente no Instagram, no TikTok, tem vídeos que a gente faz exclusivamente pra essas redes sociais, então você pode seguir a gente lá. E muita gente interagindo também com o que a gente faz, né? É, o pessoal falando mal. Mentira, então concordaram muito nos então, últimos porque a gente vídeos. faz muita pergunta também, É. o pessoal opina. E aí é o seguinte, começar hoje com o Recopa Sul-Americana, Falar né? de vexame? Foi o vexame. Foi. Assim, eu vou te dizer que no primeiro momento ele deu uma mudada, fez o Thiago Maia, foi o Vinícius, né, o VP. Fez uma mudada no time, botando o Thiago Maia pra jogar como terceiro zagueiro. Aí deixou só o Vidal na frente da zaga e liberou Ayrton Lucas e Varela pra fazer o corredor, né? Já que o Everton Ribeiro e a Arrascaeta funilam muito o jogo com Gabigol e Pedro por ali. Sim. Na teoria, achei muito bom. E no primeiro tempo funcionou muito bem. Pressionou muito, perdeu muito gol. O problema no primeiro tempo foi o número de gol perdido, né? Sim. Teve bola na trave do Thiago Maia. Sim. Bola na trave do Ayrton Lucas. Chance clara do Arrascaeta de cabeça. Teve mais uma do Varela entrando pela direita com essa liberdade que ele teve, né? Que o goleiro salvou com o pé. Mas, basicamente, eu acho que foram essas mais claras, né? E aí, então, assim, o Flamengo pressiona no primeiro tempo, não consegue o gol, né? E aí eu sempre digo que o Flamengo, pra correr atrás no final, eu acho que o Flamengo não é esse time que tem essa característica de fazer aquela pressão final. Sim. Quando foi no segundo tempo, Independente Del Valle, em vez de se recuar, ele atacou a marcação, né? Sim. Então ele conseguiu, de fato, neutralizar o Flamengo, porque ele estava esperando muito no primeiro tempo e correu riscos. Então o técnico, inteligentemente, em vez de ficar esperando, ele foi atacar a marcação, né? Subiu a marcação. Ele até chegou a um certo momento que estava 0-0 o jogo, tirou um volante e botou um atacante. E aí isso vai cobrar um preço, né? A gente vai até falar disso, porque uma coisa que tem sido pontuada do Flamengo é a falta de preparo físico até aqui. O Flamengo teve férias maiores do que os outros times e tal, e os jogadores chegaram meio geladeira. E a gente já comentou sobre isso, que o grande erro do Flamengo no ano foi planejamento, né? Exatamente. Um dos erros foi o planejamento, e isso cabe de trocar de treinador, dar férias para os jogadores antes do Brasileirão acabar, e aí eles voltarem que em teoria depois. não teve férias antes, né? Que o time já tinha desistido do Brasileiro. Mas acontece que o que aconteceu? O primeiro tempo do Flamengo foi o primeiro tempo para abrir 3-0, porque no segundo tempo você ia descansar. O Flamengo perdeu muita chance, teve que criar raça no segundo tempo. Teve uma do Pedro também, que ele cabeçou em cima do goleiro. Né? Só que sem pique. O time do Flamengo no segundo tempo até tinha vontade, mas não tinha mais gás nenhum. E isso muda, de fato, quando entra o Matheus Gonçalves, que pra mim foi a melhor surpresa do jogo, assim, pro Flamengo. Não, é um moleque que eu acho que esse ano vai ser o nome do Flamengo. Ele entra no lugar do Everton Ribeiro e consegue dar a profundidade que o Flamengo não tava tendo do 1-1, ir pra cima do jogador, né, e não, tipo assim, o Everton Ribeiro muito mal. Tava rabiscando demais também, né? E aí a gente ainda vê que falta finalização, definir a última jogada, o último passe, né? Então ainda falta, mas ele é um garoto, né? Não, então, mas eu gostei muito. Talvez seja o nome que o Flamengo tanto buscou pra ser reserva de Everton Ribeiro e Arrascaeta. Ele é o cara que eu acho que, vamos lá, pro final do Carioca, ele sendo mais usado, e ali aquele primeiro terço do Brasileiro, ele pode Libertadores, ser, né? Sim, ele pode ser um nome que vai surpreender a todo mundo, porque ele realmente foi o melhor jogador do Flamengo na partida, porque, vamos lá, o Flamengo jogou... Tirando o Ayrton Lucas, não, né, sim, que sim, sempre... O primeiro tempo do Flamengo foi muito melhor que o segundo. Mas esse moleque ele já tá se demonstrando um grande nome, e o Flamengo precisa disso, né, cara? O Flamengo tem uma folha salarial muito alta, então se você pegar os caras que não são tão caros e conseguem se desenvolver, para você não ter que gastar esse dinheiro, porque, vamos lá, o Flamengo tá estruturado financeiramente, mas dinheiro não é infinito. Né? Inclusive saiu um projeto aí de possibilidade de ser SAF 100% do Flamengo, e que eu discordo totalmente. Eu vou ser bem sério que, tirando times que estão afundados em dívida, como foi o caso do Vasco e do Botafogo, eu não gosto do time virando SAF, porque SAF, o time tem dono, o dono tem seu próprio projeto que independe da torcida, e outra coisa que ninguém fala, porque as SAFs no Brasil até agora estão ok, é SAF fale. E se falir, meu irmão, vai pra quarta, quinta divisão, no caso... Campeonato inglês faliu, vai pra quinta divisão. Aqui você vai pra quarta ou fica sem divisão. Então, pra clubes de massa, não é uma coisa viável. Exatamente.
E aí no segundo tempo o Flamengo achou o gol literalmente faltando 30 segundos, uma jogada do Gabigol, que ele lança pro Cebolinha, que entrou muito bem nesse jogo. O Cebolinha entrou muito bem. Um jogo que o Cebolinha entrou melhor, acho que desde Eu acho entrou no que Flamengo. ele estreou ontem, na verdade. Demorou um tempo. né? Mais de Demorou 6 um meses pouquinho. aí que o Cebolinha chegou. E pra mim ele estreou ontem não, né? Estreou terça-feira, que Sim. hoje é sábado já. É verdade, já passou da meia. Né? Então ele se estreou nesse jogo terça-feira. Ele entrou muito bem, deu profundidade que o Flamengo precisava. O individual também, porque ele ia pra cima e passava, e driblava e conseguia fazer as jogadas. Mas ele tá meio que sozinho, ele de um lado e o Matheus Gonçalves do outro, né? Sim. Até que num certo momento o Gabigol acha uma bola pro Cebolinha que cruza pra trás e o Arrascaeta faz o gol, que leva pra prorrogação. E na prorrogação, o Flamengo teve a bola, não criou nenhuma chance clara. O segundo tempo da prorrogação do Flamengo foi melhor que o primeiro também. Ao contrário do tempo regulamentar. Agora no tempo regulamentar, o segundo tempo do Flamengo foi uma merda. Foi horrível. E aí o jogo foi se arrastando e não saía gol, porque o Flamengo não arriscava muito, com medo de contra-ataque, pra não dar o contra-ataque pro Independente Del Valle. E o jogo vai pros pênaltis, né? E aí assim, pênalti é pênalti. Não, mas vamos falar um negócio. Na prorrogação já ficou claro que o Independente se preparou para ir pros pênaltis. Parece que os jogadores treinaram pênalti. Não, o pênalti do Independente foi muito bem batido. Todos. E você coloca o Arrascaeta pra ser o primeiro, o Arrascaeta tá batido. Tudo bem. Não, tudo bem, mas tipo assim, quem é o melhor cobrador de pênalti do Flamengo? Não, mas aí eu acho que o Flamengo não errou como se fosse o Brasil na Copa Não, do mas Mundo. eu sempre acho que o melhor cobrador tem que ser o primeiro que passa a confiança. E a cobrança do Gabigol é um absurdo. O Gabigol cobrando pênalti é um absurdo. Assim como é ele Perdendo gol. disputando bola e perdendo gol. É um Exatamente. absurdo. Tem que botar ele só bater pênalti. E aí é o seguinte, o Flamengo perde logo o primeiro pênalti e os outros pênaltis todos estão convertidos, os outros 9 pênaltis, Sim, né? sim. Todos pelos jogadores do Flamengo e todos pelo jogo do Independente Del Valle. E assim dando título pro Independente Del Valle. A gente viu uma crítica muito grande no VP e eu concordo totalmente. Eu acho que primeiro que o grande erro primeiro é da diretoria de não ter mantido um técnico e trazer um técnico para fazer novas coisas e já ter nesse primeiro bimestre, né? Porque foi janeiro e fevereiro, porque março foi agora, né? Foi no último terça de fevereiro que teve o jogo. Sim. E aí você tem nesses 2 meses disputar 3 títulos e não ganhar nenhum, mas era um trabalho totalmente novo. Eu concordo que a gente tem que dar tempo para um técnico, mas o Flamengo erra quando o tempo é 2 meses para ele resolver e ganhar 3 títulos. E eu vou falar uma parada que eu já falei até nas nossas redes sociais, que eu acho que assim, a gente tem que parar de pensar em nome e pensar em projeto. Se você parar a pensar, desde o Abel Braga, lá atrás, 2019, o Flamengo não se compromete a um projeto. E quando eu falo projeto quando eu contrato o Jorge Jesus, ele é de um projeto completamente diferente do Abel Braga. Ou seja, não quero o projeto do Abel Braga, quero do Jorge Jesus. Funcionou. Depois do Jorge Jesus vem quem? Rogério Ceni. Não é o mesmo projeto. E depois vem quem? Renato Gaúcho. Não é o mesmo. E depois vem o Dorival, que não é o mesmo. Então, assim, o Flamengo não sabe o que ele quer do próprio futebol. Se ele manter o Vitor Pereira, que eu acho que é o correto, é dizer, esse é o projeto que a gente quer. Mas, assim, depois de... Vamos lá, em 4 anos foram 8 técnicos. Isso é uma estatística de time perdedor. Série e o Flamengo... B, de time que Exato. cai, E de o quem tá Flamengo, brigando pra não cair. ele é um time vencedor nesses últimos anos. Então, assim, não faz sentido Nenhum. pro time do porte do Flamengo e que ele se colocou até economicamente, de organização financeira, essa bagunça. Porque, por exemplo, o Palmeiras, eu lembro quando o Palmeiras trouxe o Abel Ferreira, foi muito criticado, porque entrou naquilo lá, querem puxar o português que nem o Flamengo fez. Só que deu certo no Palmeiras. E o Abel, ele teve erros, teve críticas, mas o Palmeiras manteve. Então, assim, o Flamengo tem que entender o que ele quer e encarar as críticas. Pode ser com o Vitor Pereira? Pode. Mas o Vitor Pereira, eu vou dizer que é cedo, mas ele tem umas ideias meio de professor Pardal ali no meio que me incomodam um pouquinho. Esse 3 zagueiro eu não sei como vai funcionar. Exatamente. Então, Independente Del Valle, campeão da Recopa Sul-Americana, o Flamengo fica com mais uma derrota de título agora. 3 títulos perdidos. 3 títulos perdidos. 2 vices. E né? um... Terceiro lugar no Mundial. que não vale de nada. E aí a gente vai partir aqui para a Copa Verde, que o Remo jogou na Copa Verde.
e ganhou do Maitá de 4-1. O Maitá do Acre. O Maitá é um time bem ruim. Muito. Bem ruim. E aí eu senti no segundo tempo, sabe aquela parada solteiros e casados? Tava um pouquinho. Que em 5 minutos saiu 3 gols. Sim. O Remo fez um gol, aí o Maitá bateu a bola, teve um escanteio e fez o gol. Aí Sim. logo depois o Remo foi lá e fez o gol. Sim. Aí eu falei, gol, parece pelada. Mas assim... É que tava 3-0 pro Remo, É. aí o Maitá faz 3-1, o Remo faz 4-1, mas assim... Eu... A realidade do Remo é muito diferente, né? A gente sabe que tem público que não é de Belém, que acompanha a gente. Mas eu falo que o Remo, pra mim, ele tem demonstrado certas características que independem de tático, coisa assim, que valem, que é coisa que o Remo não fazia nas duas últimas 3, 4 temporadas, que é perceber quando ele tem vantagem no jogo. Por mais limitado que o Remo seja, ele era um time taticamente e individualmente melhor que o Maitá. No primeiro tempo, perdeu muito gol. Dá pra ter feito uns 2-0 no primeiro tempo. Quando ele sai na vantagem, ele não se apequena. Eu já critiquei isso aqui, do Remo fazer 1-0 e recuar. Remo foi pra cima, demonstrou fragilidade, tanto que toma um gol, mas faz o 4-1 diante da torcida e tudo mais. Então, assim, o Remo hoje, a gente tá falando de projeto, ele é um time que ele tá disposto a ir pra cima, porque ele entende que, como um time fraco e um time que não tem uma defesa sólida, ele pode ter zagueiros bons pra Série C, laterais, se contratar e tudo mais, mas ele entende que é fazendo o gol que se ganha o jogo, que parece que demorou muito tempo o Remo entender isso. O Remo jogava como um time pequeno e isso me incomodava muito, porque assim, quando você pega um time de menor expressão, tipo, o Maitá é um time de menor expressão comparado com o Remo, né? Não tem essa comparação, não existe. Você sempre tem que jogar mostrando por que você é o time com torcida, com tradição, né, com peso de camisa, uma série de coisas. E aí o Remo, a gente sempre viu o Remo tipo, jogando com times menores e fazendo 1-0 e recuando, ou então jogando recuado no contra-ataque. Sim. E eu acho que a gente não pode ter esse perfil dentro da realidade que estamos. Tipo, na Série C, o Remo é pelo menos o top 3 dos maiores times da Série C. Tá ali no máximo, no mínimo, top 5. E aí, tirando eu diria top 3, tranquilo. e tirando esses top 3, top 5, assim, o Remo não pode jogar como time pequeno contra o resto. Sim. Tipo, são 20 times na Série C, e tem que jogar como time grande contra pelo menos 15 times na Série C. Sim. Né? Por mais que fale assim, mas o Remo não tá estruturado, mas ele é um time de maior torcida. Não, e joga com o estádio lotado, com torcida pressionando, entendeu? Então... Mas assim, esse início de trabalho do Remo tem sido muito bom. Sim. O Marcelo Cabo tem feito um trabalho muito bom, eu tenho gostado muito de ver o Remo jogar. E olha que os últimos anos de ver o Remo jogar era uma... Assim, essa frase ela não se encaixava. Eu tenho gostado de ver o Remo jogar. Isso não... Nos últimos 5 anos, essa frase ela não poderia ser completa. E né? a gente tava num pessimismo muito grande antes da temporada começar. Porque mudou tudo, mas aí eu acho que o Marcelo Cabo é mérito total dele. Sim. Né? E tanto que ele foi a primeira contratação antes até da reestruturação, que às vezes o Remo também ficava contratando jogador e trazia um técnico. Trouxe o Marcelo Cabo e o Marcelo Cabo foi conversando com a diretoria para ir trazendo peças. Então, assim, eu concordo muito com que o Remo tem feito, né? E tem jogado, porque tipo assim, é nítido dentro do campo que tem uma formação, tem um jeito de jogar, né? Que o Richard Franco é um terceiro homem de meio campo, onde ele sobe muito, ele ajuda muito na parte ofensiva. Sim. Né? E eu acho que o Remo ainda tá procurando o ponto esquerda. E eu acho que se o Diego Tavares conseguir manter, talvez essa evolução, acho que tá um pouco nítida. É um jogador que eu mais critico no Remo desde que iniciou o campeonato. Sim. Mas assim, nos últimos jogos eu acho que ele tem crescido de rendimento. Mas eu acho que ele vai... Eu acho que o Rogério que veio que o Remo fechou a contratação do Rogério, talvez seja ou esse ala esquerda, ponta esquerda que o Remo acho que tá faltando. Pedro Vitor é bom jogador, mas define mal as jogadas demais. Ou então o Rogério vai brigar com o próprio Diego Tavares ali na direita, pela ponta direita. Mas eu acho que o elo do meio campo com o Shoa... O Shoa não jogou esse jogo, foi o Paulinho Curuá, tá? O Shoa, Richard Franco e Pablo Roberto tá conectado. O meu medo só é terminar o regional e Pablo Roberto sair do Remo. O Marcelo Cabo, inclusive, nesse jogo, ele tava brigando muito que todas as jogadas do Remo estavam saindo pela ponta. Ele queria mais pelo meio, né? Porque você tem que ter o essa Pablo variedade, Roberto né? ali,
E isso aconteceu até no jogo do Paraense. No último jogo do Paraense também, todos os jogadores do Remo sendo pelas pontas. Que foi 3 assistências do Lucas Mendes, que é o lateral Sim. direito, né? Porque você... É o que a gente falou. E o Fabinho fez gol de novo, tá? Sim. Muito criticado, mas tá precisando bola. É. Mas a questão é assim... Ele tá como a gente gosta de falar, fedendo a gol. Exato. Mas o lance, justamente... E eu gosto que o Marcelo Cabo faça essa cobrança, porque é o seguinte... Se todas as jogadas estão saindo pelas pontas, quando chegar na Série C... As tem que pontas, procurar as pontas outra vão ser ferramenta. estudadas pelos adversários, então você tem que ter essa variedade de, se precisar, meter uma bola pelo meio, que eu sou muito favorável, porque eu acho que pelas pontas, em teoria, É o uma caminho maneira mais fácil Exato. de chegar, né? E se você tem essa qualidade no meio para infiltrar a bola, você se torna um adversário perigoso. É. Então, Difícil de ser neutralizado. Exato. Então eu gosto de ver que o Marcelo Cabo tem essa preocupação. E aí as oitavas de final da Copa Verde ficou definida, né? Depois dos confrontos dessa semana. As quartas já. Quarta de final, na verdade. Exatamente. O Remo pega o São Raimundo de Roraima. Roraima, inclusive Né? você que não mora no norte, é Roraima e não Roraima. E outra, agora é jogo de ida e volta. Sim, Né? porque antes era É. jogo de ida com vantagem pro dono da casa, Uhum. mas vantagem só de jogar em casa, porque É. se fosse empate ia pra pênalti, mas agora é ida e volta. Tá, aí o Remo pega o São Raimundo. Não tem data ainda, né? Ainda não. Então pega o São Raimundo. Mas joga em casa, né, o de jogo de volta. Roraima. E agora joga em casa o jogo de volta. O O Paysandu Paysandu pega pega o o Princesa de Solimões. que derrotou. Foi o Manaus que ele tirou? Parece que foi o Manaus, Foi o né? Manaus, se eu não me engano, que ele tirou, né? Inclusive com o gol do Wilson, não foi? Ele tá no Exatamente. Princesa de Solimões, é verdade. Ele eliminou o Manaus 2-0 jogando lá em Manaus. Então, com o gol do Wilson tira. A gente tem um brasiliense pegando o Goiás. Obviamente, o Goiás decide o jogo em casa. Uhum. E o Vila Nova e o Cuiabá, com o Cuiabá pegando o jogo em dentro casa. de casa. Então, tipo assim, a semifinal ideal pra Copa Verde, teoricamente, é Remo, Paysandu e Goiás e Cuiabá. que é a audiência, né? Goiás e Cuiabá, time de Série A. Embora o Vila Nova também tenha uma... Porque, tipo assim, a gente tem a ideia de que o Cuiabá tem mais audiência que o Vila Nova por ser de Série A, mas o Cuiabá é um time recente, o Vila Nova é um time mais... O ideal pra eles era Repá e clássico de Goiânia aqui, que o Vila Nova Goiás e e Vila Nova é um clássico muito maior, né, inclusive. Seria interessante, inclusive. Ou então, e também se for brasiliense, Cuiabá também é clássico lá no Distrito Federal, Sim, né? sim, é verdade. Então, Do lado do Centro-Oeste, qualquer resultado em teoria tá bom, mas o Repá é o que traz a massa, né? o Repá é que vai levar torcedor pra final, porque os outros aqui nenhum bate o Remo e o Paysandu em bilheteria. Não tem nem Exatamente. comparação. Então fica assim a Copa Verde e não tem data ainda. Né? Quando tiver, a gente anuncia aqui. E aí vamos lá falar de alguns jogos da Copa do Brasil, né? Sim. Eu acho que eu gostaria de destacar a eliminação do Vitória. O Vitória tá fazendo uma draga danada, né? E foi eliminado pelo Nova Iguaçu. É um time que joga Campeonato Carioca, então é um time um pouco estruturado, né? Sim. A gente já tinha falado do Cuiabá, né? Mas aí o Retrô elimina o Avaí. Também né? Que é outra outro time, surpresa, né? E aí o Iguatu elimina a América de Natal. América de né? Natal é um Então, time tradicionalíssimo também, né? Iguatu, eu nunca tinha ouvido falar, me perdoem. Eu não sei nem... Eu só sei que é do Ceará porque o jogo foi lá. Exatamente. E aí o ABC goleia, o Tum-Tum. Tum-Tum. Tum-Tum que no ano passado surpreendeu. Acho que ele passou de 1 ou 2 fases da Copa do Brasil, se eu não estou enganado. Não me recordo. E o Bahia de Feira dá trabalho pro Bragantino. O Bragantino O empata Bragantino no vem final, pelo né? empate, né? Passa pelo empate. O Ipiranga também passa de 1-0, empatou 1-1 com o São Francisco do Acre e passa de fase. Sim. Náutico, que tava uma draga danada, elimina o São Bernardo, né? São Bernardo, que é a sensação do Campeonato Paulista, exatamente, né? O Náutico jogando fora de casa lá em São Paulo e elimina o São Bernardo. Sim. E aí Volta Redonda passa do Falcon. Que é aquele boneco, né? Criciúma também passa pelo Real Ariquemes, mas esse Real Ariquemes é horrível, foi de que jogou com o Paysandu O Ariquemes é na muito Copa ruim, Verde, né? Jesus Cristo. E o Curitiba, que já tinha passado também, a gente já tinha comentado que pegou o Maitá do Remo, Sim. que o Remo pegou, ganhou de 4-1 agora. Ele já chegou derrotado, né, É. pelo Curitiba. Bahia passa da Cuipense e o Bahia tava numa draga danada, né, no Campeonato Baiano. Uma goleada é bom, né, pra recuperar o E o Camboriú elimina o Manaus. Que fase do Manaus esse ano, O hein? Manaus que nos últimos anos vinha despontando, É, né? Ó, o exatamente. futebol manauara tá crescendo. E o Maringá né? também despacha o Sampaio Correia, a Bolívia querida. É verdade. Aí, mas assim, o que vai ficar nítido pra gente falar agora Que desse tem jogo que ser falado, né? é de Botafogo e Sergipe, né? O Sergipe ganhava de 1-0 do Uhum. Botafogo até o finalzinho do segundo tempo, quando o juiz decide dar
8 minutos de acréscimo. Ia crescer mais um, então foi 9. Sim, eu já achei indevido os 8 minutos. Assim, e saiu um estudo dizendo que desses 9 minutos só teve 3 minutos de bola rolando. Mas assim, por que esse estudo só foi feito nesse jogo? Porque todo parece que jogo, quer provar alguma coisa que não tem então, como provar. E assim, Defender uma coisa que não tem defesa. Todo respeito à torcida do Botafogo, mas poucas torcidas choram mais do que a do Botafogo. Isso é fato. E aí o que acontece? O Sergipe toma o gol no último minuto do acréscimo e aí vira uma barbárie. Vira uma barbárie. O presidente agride o árbitro, é. depois vai pra cima do bandeirinha. O bandeirinha, inclusive, usa a bandeirinha de arma e dá na cara do presidente do Sergipe. Deixa ele sangrando, quebra o óculos bem aqui. Assim, teve confusão até na transmissão. O Dandan sendo grosseiro com o repórter de campo. Uma série de coisas. Esse jogo foi horroroso. E abre margem pra gente duvidar do trabalho do Botafogo, porque eu esqueci o nome do técnico do Botafogo português, que o John Textor disse que parte do trabalho é dele e parte do trabalho é do técnico, porque ele confia no trabalho dele. Então, assim, o Botafogo tá muito mal. Tá. Não é de hoje. Era pra ter sido eliminado, tá? Era. Foi hoje injusto. E hoje na loja eu recebi um cliente que ele é colecionador de camisas de time de futebol. E ele tava com a camisa, sabe de que time? Do Sergipe. Do Sergipe, olha aí. Um torcedor sergipano em Belém do Pará. Mentira, ele é só colecionador. Mas assim, isso vai ser visto pelos olhos do Botafogo, inevitavelmente. O time do Sergipe é um time pequeno. O Botafogo é um time de tradição, já não é um time grande há muitos anos, mas é um time de tradição. O Sergipe fez 1-0 no finalzinho do primeiro tempo, numa jogada de escanteio. Sim. E o Botafogo empata no finalzinho do segundo tempo, com gol de cabeça do Adrielson. O Botafogo, que tem muito mais time que o Sergipe, não tem comparação. Essa não comparação deveria depender disso, sabe? Então, essa comparação nem deveria existir. E aí ficaram definindo alguns confrontos também da Copa do Brasil, né? Nessa segunda fase, né? Sim. Grêmio pega o Ferroviário, Brasil de Pelotas e Ponte Preta, Ituano e Ceará. Jogão. CRB Operário. Também. Botafogo Brasiliense. Se jogar como jogou com o Sergipe, sai. Se jogar com 12, ganha. É verdade. Como jogou no último jogo. Remo e São Luís dá pro Remo passar. Dá pro Remo passar do São Luís, pelo amor de Deus, né? Você nem de onde é esse São Luís? É do Maranhão? Eu torço pra que seja. Que não... Águia de Marabá e Goiás, coitado do Águia. Mas o Águia tirou quem, gente? Pera aí. Ele tirou um time grande, o Águia. Mas o Goiás é bem mais time que o Águia. Mas peraí que eu quero te falar. Eu quero ver também. O Águia tirou um time grande. Eu tô tentando lembrar aqui e não tô conseguindo. A gente vai já resolver isso aqui. Não, eu quero ver também agora. Águia tirou o Botafogo da Paraíba, porra. Sim. O Botafogo da Paraíba joga a Série C, joga a Série B. O Águia nem divisão tem. O Águia não tem divisão. E lá o jogo lá em Marabá. Então, assim, foi um grande feito do Águia. Lembrando que o visitante na Copa do Brasil nas primeiras fases tem a vantagem do empate. Não sei na segunda fase. Não, na primeira. Então na primeira o Águia fase. Ganhou o jogo. O Águia ganhou o jogo, Aí o Águia pega o Goiás, coitado, né? CSA e Brusque também é um jogo mais nivelado. América Mineiro e Santa Cruz. América Mineiro passa, né? América Mineiro tem mais time, quase vai pra Libertadores, né? Pegou Sul-Americana. Maringá e Marcílio Dias, ninguém vai ver esse jogo. Pau parar em doido. Camboriú e Bahia. Bahia vai passar fácil, né? Curitiba, Criciúma. Criciúma também tá numa dragazinha, mas... o Curitiba ok, né? Série A, né, Curitiba. Atlético Goianiense e Volta Redonda é bom jogo. Atlético Goianiense acho que passa. O Atlético Goianiense caiu, Volta Redonda... Enfim, né? Náutico e Vila Nova, acho que vai ser jogão. Vai ser bom. Ipiranga e Bragantino. Vasco e ABC, clássico de preto e branco. É verdade. Clássico do Cinto de Segurança. Santos e Igatólis. O Santos eu já não sei. Mas ele passa. Tombense e Retrô. Ninguém vai ver. Botafogo e São Raimundo de Roraima. E o último jogo... Tu falou Roraima? Roraima. Ah, bom. Falei errado. E o último é Nova Iguaçu e Novo Mutum. Né? Ninguém vai ver esse jogo. Ninguém vai ver. E pra finalizar, tivemos resolução de um jogo adiado do Campeonato Paraense. Da primeira rodada, tem que voltar ali pra primeira rodada. Paysandu e Bragantino. Paysandrão. E eu vou te falar que eu acho que foi um dos jogos mais fracos do Paysandu desse campeonato, hein? E talvez do campeonato. O jogo horrível. Foi ruim, cara. Foi ruim. Muito ruim. Paysandu não criava, o Bragantino não criava. E o jogo era canelada. E era... Foi ruim de ver. Foi. A gente assiste porque a gente é teimoso. Né? Não, a gente assiste porque a gente tem que comentar. Não,
Se a gente tivesse comentar, a gente ia assistir. Tu Eu sabe ia disso, assistir tu porque sabe disso. um dia desse eu tava vendo o Campeonato Paraibano. Não sei se era da Paraíba. Sei que era, sei lá, um Jacuipense e um time lá. Tá. Eu tava vendo. Jogava aquele Klebs que jogou no Remo. Não sei se tu lembra, um meia baixinho, cabelo Horrível. enroladinho. Nunca foi bom. Jogou muito mal no Remo. Até aí, né? É. Mas sim, o Paysandu ganha, mantém 100%, né? Ele e o Remo são os únicos dois times 100% no campeonato. E aí é meio que a gente explicou por que o Remo e o Paysandu estão dando um grande foco pra esse ano no Campeonato Paraense, pra terminar as primeiras Por posições. conta da Copa do Por Brasil. conta da Copa do Brasil, que ano que vem não é mais esse negócio de ranking da CBF, é justamente classificação nos campeonatos regionais, pra justamente a CBF tentar dar uma Um gás, uma né? importância pros campeonatos regionais. E pros times pequenos, né, de campeonatos sem tão relevância, o dinheiro da Copa do Brasil é muito importante. Exatamente. O Paysandu, como a gente falou, vinha jogando bem. Esse jogo foi horroroso, mas ainda é o time mais bem estruturado do Campeonato Paraense até aqui. Mas assim, o Remo tá surpreendendo, né? Tá. O Remo tem o melhor ataque da competição, 4 jogos, 10 gols, uma média de 2,5 gols por jogo, né? Exatamente. E o Paysandu tem 4 jogos, 8 gols, média de 2 por jogo. E a melhor zaga da competição é justamente a do Paysandu. Sim, O Paysandu toma poucos gols, né? São 4 jogos e 2 gols sofridos, então assim... meio gol. É como se o Paysandu tivesse a melhor defesa, o Remo tivesse o melhor ataque, mas eu não sei se quando for enfrentar esse repasse, esse panorama, ele vai se definir, né? Assim, Porque de o Remo atacando o jogo. Então, como diria o poeta, clássico é clássico e vice-versa. né? Mas assim, é engraçado, assim, porque o Remo tá jogando de fato de uma maneira mais ofensiva esse ano, né? Sim. Buscando o jogo. E queria ver quando tivesse o repar, se realmente vai acontecer isso, né? Eu lembro quando, Remo propôs quando eu mais jogo pro trabalhava Paysandu. em redação, trabalhei no Diário, no Globo Esporte, tinha um ditado que eu vi em várias redações que falavam: repar, a regra é essa, quem tá pior ganha. Só que os dois estão iguais. Bem. Então, tipo assim, não tá fácil de perceber quem vai ganhar, né? Tá, e vamos só comentar assim. O Bragantino perde, continua com 3 pontos, fica em terceiro no grupo do Sim. Remo. Remo com 12, Caeté com 4 pontos. E Bragantino com 3 e Itupiranga com 1 ponto. Os todos com 4 jogos agora. O Itupiranga, coitado, né? E aí o Paysandu com 12, Águia de Marabá e Cametá brigando pela segunda posição, ambos com 7 pontos. Tá bom o grupo do Paysandu, né? E o São Francisco com 3 pontos. E não é ruim essa Não. altura do campeonato também. Mas aí tem que ver que a briga vai ser para os dois melhores terceiros, fica ali entre Bragantino e... Cametá. Na verdade, Agora Cametá, né? o Cametá teoricamente já era classificado como no melhor terceiro, e o Sim. segundo melhor terceiro ia ficar entre Bragantino e Tapajós, que a gente estava falando que apanhou de todo mundo e tá com possibilidade de classificação ainda. Exatamente. Então, o grupo do Paysandu já falamos, e o grupo C da Tuna, Luso com 5, Castanhal com 5, Tapajós 3, Independente 3. Esse daí o uma... Tapajós nem briga pelo terceiro lugar, ele pode até ser líder desse grupo. E aí né? é tipo assim, 2 malucos numa cela e joga 2 pedaços de pau e vê o que acontece. Exatamente. Esse é o grupo C. Exato. Né? Porque claramente ali o Paysandu no grupo B abre 5 pontos de vantagem pro Águia de Marabá, e o Remo no grupo A abre literalmente 8 pontos pro Caeté, né? Muita coisa, cara. São Então, 3 rodadas, né? e Não vai aí- rolar, né? É difícil. Vamos pontuar alguns jogos aqui da próxima rodada, da 6ª rodada, né? 5ª rodada. Caeté pega o Paysandrão. Eu não tem pro Caetá, né? Mas Remo vai jogar 10 da manhã. Lá no Ipichu não, né? É um campo ruim de jogar. Mas O Independente pega o pegou Itupiranga. E no domingo, 10 da manhã, Infelizmente vou ter que acordar 10 da manhã no domingo. eu provavelmente já estaria acordado. Eu não. Tuna, Luz e Remo. Lá no Souza. Lá no Souza. Se chover vai ser uma beleza. Rapaz, dava até pra gente ver. Não vou. Mas não, né? Porque ia ter que acordar mais 8, É. se arrumar em 9, o Souza é longe. Não é que seja longe, mas eu... Mas é um rolê, né? Aí o Bragantino pega no domingo também o São Francisco em casa, Cametá pega Castanhal em casa. Na lá no verdade, Parque do não em Bacurau. casa, né? Porque ele vai jogar lá em Castanhal, o Bragantino. Lá no Ninho Japiim, que é o time. É do É Castanhal, o né? Maximino Porpino, né? Lá em Castanhal. Não sei porquê, mas deve ter algum... Porque o Paysandu deve jogar em casa, né? Já que o Bragantino Uhum. tá mandando os jogos na Curuzu. Então é. Não, Ah, joga não? fora o Caetano. Então não faz sentido. Não faz sentido. Eu também não entendi. E, na verdade, é o Tapajós que tá jogando no Confundi. Então, mas vai Curuzu. jogar lá em Castanhal, o E Bragantino. o Águia de Marabá, nos Índios de Oliveira, pega o Tapajós. Eu acho que o Águia de Marabá, pra encostar no Paysandu ali, talvez ganhe do Tapajós tranquilamente. Sim. Até porque vem com moral da Copa do Brasil, né? Sim. Ter eliminado o Botafogo da Paraíba. Mas é isso, por hoje. É isso, lembrando que a gente tá aqui no YouTube, né? Bora fazer 5 minutinhos aqui pra um corte rapidão. Não? Diga.
Eita, que sumiu tudo, meu. Tu formatou o computador? Não. Ele não tava a fim de abrir tudo hoje. Ah, tá. Então tá bom. Não sabia. Seguinte, eu fiquei desesperado aqui. Convocação da seleção brasileira. Dá pra... Não, Eu acho que foi mais uma média. Então uma média, técnico interino, pós-Copa, tem nomes legais, a gente falou do Rony, né? Rony é o não, 11º Rony não é jogador legal, ele não é jogador de seleção mas brasileira, né? A questão é, 11º jogador paraense ser convocado pra seleção, né? É legal pra gente que é daqui, mas, assim, pra você que está levando a sério essa convocação, não é a sério. Isso tem que ser dito. Não é a sério. É um teste. O Ramon pegou muita gente que ele já trabalhou Sub-20, no Sub-20, né? Que né? acabou de ser campeão sul-americano sub-20. São 8 ou 9 jogadores, né, do E sub-20. assim, não tem que ser levado a sério. Não é um desrespeito aos jogadores que estão, mas Vamos lá. é o técnico é interino... Vou tirar os do sub-20. E vamos analisar quem ele levou de fato. Tá. No ataque, eu não vou concordar ali. Lembrando que tem uma galera batida, né? Não tem como concordar como o Rony está na lista e Gabriel Martinelli não está. O Gabriel Martinelli dizem que foi uma demanda do Arsenal, né? Porque o Arsenal tá em reta final e foi mesmo pedido assim. porque era... Assim, não tem como o Rony tá na lista e o Dudu não tá na lista. Não tem como o Rony tá na lista e o Gabigol não tá na lista. Então assim, no meio campo eu entendo ali, eu gostei assim dos testes que ele vai fazer. Ele vai botar o Casemiro e vai botar 2 moleques na frente do Casemiro pra testar. Sim. Provavelmente vai ser João Gomes e André, ou André e... Provavelmente vai botar o Paquetá. E o outro meio, André e Rafael Veiga. Então assim, ele levou André, Casemiro, João Gomes, Lucas Paquetá. Levou o Andrei do Vasco, né, que tá na seleção sub-20, e o Rafael Veiga. Né? São 6 nomes. Veiga, pra mim, foi uma excelente edição. Acho que merece a chance. Assim, cara, eu acho o Veiga um excelente jogador. Também acho. Mas eu não sei como ele vai se encaixar ali no esquema da seleção brasileira. Nem outra, porque assim, eu vejo o Veiga muito parecido com o Everton Ribeiro e não deram espaço pra ele. Porque eu acho que isso não vale nada, gente. Não vale nada assim. A escalação que vale é daqui a 4 anos. 3, né? O Neymar não tá na lista. Aí no ataque foi quem? Rodrigo, Vini Júnior, Richarlison, os 3 remanescentes da Copa, né? Richarlison, que inclusive pelo momento eu acho que não deveria ir, mas veio da Copa. Richarlison não fez nem gol na Premier League essa temporada, tá? Depois da Copa não fez gol ainda. Sim. Vitor Roque, que é uma excelente possibilidade, acho que o menino tem potencial. Tem potencial ali pra brigar por aquela vaga. Levou quem mais? Rony. Quem foi o último do ataque? Rodrigo, Vinícius Júnior, Richarlison, Vitor Roque, Rony. Tá fugindo o nome aí. É isso. Eu não vou lembrar. Até porque ninguém se importa com essa escala. E aí na zaga levou Ibanez, né? Deixou de fora alguns nomes que eu concordo. Acho que o Fabinho tá fazendo péssima temporada agora, vai ser restante depois da Copa do Mundo. A temporada como um todo dele no Liverpool é horrível. Não concordo, Bruno Guimarães de fora, mas ele tá voltando de contusão, então talvez seja isso. Como eu falei, essa escalação, convocação, tem muito de pedido de clube, tem muito uma série de coisas. Não levem a sério, gente. Na lateral esquerda ele levou Renan Lodge e Alex Telles. A lateral vai ser um ponto a se observar. Eu acho que futuras, tem um jogador, né? que poderia estar nessa lista da lateral esquerda. O Ayrton Lucas, do Flamengo. Pode ser também. Pode ser. Mas sim, isso é um trabalho que eu só vou considerar as convocações quando tiver um técnico. Não é um de respeito ao Ramon. O Ramon é interino, é só isso. Então o trabalho do Ramon não vai ser seguido. Para definir o trabalho. Exato, essa é a minha questão. Então é isso. É isso, não estamos só aqui no YouTube, estamos em todos os agregadores de podcast, no Spotify, no Deezer e nas nossas redes sociais, linkadas aqui embaixo. É isso e até a próxima.